muitas das vezes querem matar. Mas os sonhos gerados em teu coração só você e Deus conhece. Se você sonha dentro de um poço, Deus invade o calabouço e restaura os teus sonhos. Aos 8 anos de idade, num culto de missões, o Senhor veio à minha vida enquanto um americano falava sobre missões. Deus coloca um anjo na minha frente. Eu com 8 anos falei: mãe, tem um homem de branco, passei para lá e para cá na minha frente. Minha mãe falou para mim: você está doida? Falei: mãe, ele continua caminhando, está apontando para mim, está dizendo que ele me chamou e me escolheu. Mãe, segunda-feira médico. Falei: mãe, ele continua me chamando. Escola dominical lotada. Aquele americano falando. Uma igreja enorme. Falei: mãe, se ninguém se levantar, eu posso ir. Minha mãe: se ninguém se levantar, eu acredito. No que você está falando, você vai. Aquele americano fez o apelo: quem aqui quer se lançar por missões? Aquela igreja era uma igreja que vendia latinha para doar para missões. Fazia festival de batata frita, de pizza. Fazia bazar, fazia tudo para dar para missões. E ninguém se levantou. Aí Deus veio ao meu coração e disse: o negócio é contigo. Me levantei naquela manhã, fui até aquele americano. Eu e ele falávamos a mesma língua. O Espírito Santo de Deus me visitou, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Quando Deus tem um chamado na tua vida, Satanás, ele também tem um chamado para você de destruição e de derrota. Na nossa igreja só podia batizar criança com 12 anos. Era lei. Eu batia todo dia no gabinete do pastor. Eu falei: eu já aceitei Jesus, o Senhor me chamou e me escolheu, eu quero me batizar. Eu já aceitei Jesus, o Senhor me chamou e me escolheu, eu quero me batizar. De tanto eu insisti na cabeça do meu pastor, ele falou assim: eu vou abrir uma sessão e vou batizar desde 8 anos de idade, fui batizado. Engranjei ali na obra do Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Com 14 anos, num culto jovem, eu já era ministra de louvor da nossa igreja. Minha família, eu venho de uma família tradicional da Igreja Batista. Meus tios, por isso esse ministério que Deus tem comigo na Batista. Meus tios pastores, alguns pastores, outros fazendo seminário. Enquanto eu estava ali naquela noite, o Senhor traz de novo aquele anjo e diz assim: filha, o Senhor manda te dizer de que hoje Ele vai apresentar para você o homem que continuará a grande obra, o homem que Deus escolheu para andar contigo. Tinha um filho de um pastor da presbiteriana, chamado Jove, sentadinho lá no banco, magrinho. Quando aquele anjo me apontou, eu falei: ah, Jesus, tudo bem que tu escolheu, mas não queria ele não. Está vendo, Senhor, aquele sarado lá. Está vindo na igreja, tem 2 domingos. Coisa linda. Me dá ele, Jesus. Aquele anjo virou para mim e falou: pelo vale que tu passar, não peça misericórdia. Não largue. Continue. Porque é o Senhor que está te avisando nessa noite. Deus fala contigo, irmã. Satanás também está ouvindo. Deixa eu logo a pastora Sirlene aqui nessa noite. Ah, pastora, se prepara. Que o negócio é sério. Foi assim que a minha vida. Quando acabou aquele culto jovem, aquele jovem que eu apontei, estava lá fora me esperando. Queria falar contigo. 14 anos. Estou vindo na igreja, eu não consigo tirar os olhos de você. Quer namorar comigo? Nem orei, irmã. Quero. Ministra de louvor da igreja. 2 semanas depois, ele vira para mim e falou para mim: eu não consigo mais viver longe de você. Essa história, né? Essa história. Todo mundo conta. Consigo mais ficar sem teu cheiro. Falei: é? E aí? Eu queria fazer uma coisa, mas eu sei que você não está preparado. Então vamos inventar para os seus pais que você se perdeu. Eu falei aquilo para minha mãe. Por minha família ser uma família tradicional na Igreja Batista.
por causa dos meus tios pastores, preservar a imagem da minha família, minha mãe resolveu me casar com 14 anos. 14 anos me casei. Quando fui para minha família, juntou tudo, montou uma casa pequena para mim. Cada um deu uma coisa, montaram uma casa. Lua de mel. Falei, Jesus. Minha mãe espalhou para todo mundo que eu estava grávida. Não havia nem perdido, imagina grávida. Aí, quando fui para a lua de mel, aquele homem, ele com 21 anos, eu com 14. Ele virou para mim e falou assim, vamos? Eu falei, não estou preparado. Quando eu vi aquela coisa, falei, eu sou só uma criança. Não quer, não? Não. Então senta aqui, minha linda, que eu vou te explicar umas coisinhas. Me sentou no sofá. Eu tenho 9 namoradas, que hoje passam a ser 9 amantes. Não preciso de você. Mas uma coisa dentro de mim dizia para eu casar com você. Não quer fazer nada comigo, não? Então você fica aí. E eu vou procurar quem me dê. Me trancou dentro de casa durante 3 dias, sem água, sem luz e sem comida. Minha lua de mel. Passou um tempo, aquele homem, eu me entreguei para ele. Com 17 anos, engravidei do meu primeiro filho. E começa a minha luta, irmãos. No 4º dia da lua de mel, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele me fez foi me dar uma surra. Ele ligou para casa e falou assim, quando chegar aí eu quero comer uma sopa de siri. Eu sem nenhuma experiência. Preparei um monte de miojo, taquei um monte de siri dentro. Eu sei o preço do siri. Meu pai nunca tinha me batido como aquele homem bateu. Por causa daquele miojo, daquele siri. E assim começa a minha história. 17 anos, engravidei do meu primeiro filho. Filho qual eu tive com 7 meses. Depois dele, com um chute, estourar a minha bolsa. Começou uma caminhada de tristeza, de derrota. No fundo do teu coração são gerados os sonhos de Deus. Deus sonhou os teus sonhos e muitas das vezes querem matar. Mas os sonhos gerados em teu coração só você e Deus conhece. Se você sonha dentro de um poço, Deus invade o calabouço e restaura.